E aí, moçada? Boa noite. E aí, Cláudio, tudo Oi. bom? Fala, doutor Cláudio, como tá? Bom, Vitão. Beleza, Ibrahim? Firme? Firme. Como tá nosso áudio, tá beleza? Aqui eu tô ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo aí? Tranquilo? Show de Tudo bola. beleza. Ah, bacana. Show de bola. E aí, tranquilo? Tudo beleza. Cláudio, antes de a gente iniciar essa live, queria te agradecer pela sua disponibilidade, agradecer por você estar podendo ajudar o canal e também esclarecendo as dúvidas da galera. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Valeu, eu que agradeço. Boa noite a todos aí, pessoal que tá entrando, né? Eu que agradeço. Parabéns a vocês dois pelo projeto aí, pela iniciativa. Muito bacana, porque a gente sabe que muitas vezes a gente fica nessa dúvida, né? Poxa, eu vou pro internato para tal lugar. E bacana essa iniciativa aí dessa oportunidade para a gente estar ajudando aí nessa escolha. Beleza. E aí, Cláudio, tudo bem? O Vitão que entrou em contato contigo, né? Meu nome é Lincoln, me apresentar aqui, me apresentar também para a rapaziada que talvez não me conheça, né? Essa é a nossa terceira live para a gente fechar esse ciclo das lives em relação ao internato. A gente já fez sobre o internato em Limeira, já fizemos sobre o internato em Gurupi, né? E vamos fazer agora também sobre o internato em Palmas, que é justamente para ajudar, né? O intuito dessa live é ajudar o pessoal, porque assim como eu e o Vitor passamos por essa dificuldade de saber sobre os campos de internato, de identificar os pontos positivos, negativos, custo de vida, como que funcionam os rodízios, né? A gente teve muita dificuldade quando a gente foi buscar essas informações e aí a gente quis condensar nessas lives, né, essas informações. Então é isso, beleza? Pode se apresentar aí para o pessoal, né, e se identificar. E aí, se você quiser começar, a gente fez um roteiro, né? Nessas lives a gente sempre faz os roteirinhos, tal, com algumas perguntas. E aí, no final, a gente abre para o pessoal que está na live acompanhando. Se alguém tiver alguma dúvida mais específica ou de algum assunto que não foi abordado nesse nosso cronograma aqui, nesse nosso, como que eu posso dizer, nesse nosso roteiro, vamos dizer assim. E a primeira pergunta que a gente tem para você é justamente por que você escolheu fazer o internato em Palmas. Você pode se apresentar para o pessoal aí, se identificar, e aí depois pode começar. Valeu, Cláudio. A palavra é sua, meu amigo. Valeu, meu amigo. Primeiramente, Lincoln, desculpa, desculpa a gafe aí. Tive um contato mais próximo ali com o Vitão. Eu acho que quando eu estava no Via ainda, o Lincoln não tinha entrado, eu acho. E eu tive um contato com o Ibrahim, eu acho que também chamava Lincoln, e eu acabei que misturei os dois nomes. Perdão, Lincoln, pela gafe aí. Tranquilo, tranquilo. Pessoal, boa noite. Pessoal que tá entrando aí. Grande doutor Brenner também já deu uma boa noite aí. Apareceu a gente, nosso mestre. Alegria em ver o senhor aí presente também. Meu nome é Cláudio, sou fisioterapeuta, né? Tenho essa formação também. Formei aqui em Palmas, também pelo seu Guru. Então, já morei aqui em Palmas, já tive um contato aqui na cidade. E atualmente eu estou no último período, né? A gente está aí no 12º período de medicina. Então, a questão da escolha, né, cara? É uma resposta, assim, até é fácil e é difícil ao mesmo tempo, né? Porque muitas pessoas já me perguntaram isso, né? E assim, eu sempre tive que ter um cuidado, né, para estruturar bem essa resposta. Mas, ao mesmo tempo, é fácil, é tranquilo de falar. Eu tinha, basicamente, todos os ventos a favores aí, né, para eu poder ficar em Gurupi, né, para eu poder escolher Gurupi, tanto por questão financeira, né, já estava habituado à cidade, por questão também de preceptores, né, a gente conheceu os professores que em grande maioria são nossos preceptores também, a gente tem um contato com eles no hospital, nos ambulatórios, vocês sabem muito bem. Minha namorada também é daí de Gurupi, então tinha esse fator também que pesava bastante. Mas, cara, foi uma decisão assim que foi ali no dia de basicamente preencher o formulário lá, né, da escolha do internato. E, assim, eu digo para todo mundo, né, foi Deus, não teve outra explicação. Eu escutei ele falando, né, falando para mim, ó, escolha Palmas e vá para Palmas. E eu sem entender, né, sem saber, assim, não tinha nada, né, nada que eu falaria para
vocês, estou indo para Palmas hoje por conta disso. Não. A simples resposta foi essa. Foi Deus que falou comigo na hora da escolha. Então, eu resolvi, né, marcar lá como Palmas, no dia de marcar mesmo em si. Eu sempre gosto muito de orar muito, de pedir essas respostas a Deus, né, nessas horas de escolhas aí que vão impactar muito no futuro, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Né? E essa foi a resposta que ele me deu. E aí conversei com a minha família, porque querendo ou não, eu ainda tenho uma certa dependência deles, né, com meus pais. Conversei com a minha irmã também, que minha irmã caçula e a minha irmã mais velha me ajudam muito também nesse processo. E eles deram um total respaldo, né? Total segurança para falar, não, se essa é a sua escolha, se você acha que vale a pena, então invista. Se Deus conversou com você e te mostrou esse caminho, então vai, a gente vai te apoiar e segue firme aí. Né? Eu tinha, além, né, da questão de Gurupi, eu também tinha favores, eu tinha pontos, né, negativos para não poder ir para Palmas. E um ponto assim que todo mundo falava, né, todo mundo fugia, porque até uma turma antes, né, aquele contrato que a Unir tinha com a Secretaria de Educação tinha fechado, tinha acabado, né, e aí nós fomos a primeira turma, né, com um novo contrato, uma nova parceria aí que a instituição fez com o Grupo Cora, né, que é o grupo que administra aqui os 2 hospitais onde a gente fica, tanto o Medical quanto o Santa Teresa também. Então tinha esse ponto também contra, né? Eu não vi papel. Por ser a primeira turma a desbravar isso aí, por a gente não ter um serviço aqui já solidificado, né? Por não ter internos que rodaram nessas instituições para falar alguma coisa para a gente. Então foi aquela coisa, né? Vamos na cara e na coragem, Deus está no comando e vamos ver qual vai ser o resultado. Né? A gente vai desbravar aí essa nova empreitada. Então foi basicamente isso. Cláudio, eu estava até conversando isso hoje com o Lincoln. Eu acredito que dos 3 campos da Unirg, Palmas, Gurupi e Limeira, eu acredito que Palmas é o que tem menos informações. Não sei porquê, parece que Palmas as pessoas não têm tanto contato, não têm tanto ideia de como é o internato. Então, depois de você ter se apresentado e falar dos motivos, tem como você falar para a gente mais ou menos como que funcionam os rodízios, como é dividido os grupos de interno, porque são poucos que vão para Palmas, não é? Então, esses grupos, eles já são estabelecidos? São os que vão para Palmas mesmo? É um único grupo? Isso, exatamente. Na minha turma, nós tivemos aí 9 vagas disponíveis, né? Então, dessas 9 vagas aí, para o nosso rodízio aqui, a gente fechou, isso eu estou falando na minha turma, né? Na turma, na abusada média, né, no 11º período, eles já se dividiram de forma diferente. Então, na minha turma, a gente se dividiu em 3 trios, né? Ficaram 3 trios. E aí, esses 3 trios são os trios que a gente roda, a gente já está fechado aqui, roda desde o 10º período até o final da faculdade. Então, nesse ponto, né, aí foi um ponto que eu já coloco como um ponto positivo, né, para você que eu sei que nós temos um público-alvo aí, que são pessoas, né, que estão nessa etapa agora de escolha, de decisão, e a gente, o intuito nosso é poder ajudar nisso aí da forma mais transparente possível. Então, um ponto que eu já coloco positivo é esse, a gente teve essa liberdade para escolher o grupo, né, para escolher o grupo que a gente ia rodar. Não foi aquele esquema de sorteio e tudo mais, a coordenação deu essa liberdade para a gente. Entendi. Eu conversando com o Felipe, que ele está lá em Limeira, ele fala que no 11º período, lá no final do internato em Limeira, ocorre uma nova divisão. Então, você disse que a coordenação deu essa liberdade para formar os trios, mas esses trios não são desfeitos ou não são formados outros trios até o fim do internato? Exatamente, até o fim do internato. Assim, foram trios que, no âmbito da sala de aula, né, já eram trios, assim, já eram pessoas que já tinham aquele contato íntimo, né, então teve o trio das meninas ali que já se conheciam, teve o trio dos meninos também, Lucas Félix, João Pedro Estrela e Ronaldo, e tem o meu trio, né, que foi o trio aí dos veteranos, né, dos portadores de diploma já, eu, o grande Adalberto e a Sânia.
Então, fechamos esses grupos aí até o final. Eu creio que continuou a mesma coisa com o pessoal do 11º período e a mesma coisa com o pessoal do 10º que chegou agora, né? Início do semestre. Entendi. Ainda em relação aos rodízios, Cláudio, conta pra gente mais ou menos como que é a divisão dos rodízios aí no internato em Palmas, né? Por exemplo, quantas semanas, quantos dias é destinado para a clínica médica, para o pronto-socorro, para cirurgia, por exemplo, e como é que funciona mais ou menos? Conta pra gente como que funciona essa divisão, né? Quanto tempo dura os rodízios e como que eles funcionam mais ou menos. Certo. Assim, de antemão, né, já deixar bem claro para o pessoal, às vezes, de uma forma errônea, né, de uma forma até muito tendenciosa, cria-se aquele ambiente de, vamos dizer assim, meio que uma competição, né? Quando você vai falar do seu campo de internato, às vezes alguma outra pessoa de outro campo acha que não, você já está querendo competir, que o dele é melhor e tudo mais, o seu tem coisa melhor e essa história. De antemão, já quero deixar isso bem claro para o pessoal, né? Internato, eu acho que não só internato, mas tudo na vida, né? Você vai chegar em lugares em que você vai ter pontos positivos e pontos negativos, né? O que vai fazer você pesar na balança isso mesmo é a sua posição, é o seu posicionamento, é a sua capacidade de ser proativo, né? A sua capacidade de interesse, de curiosidade, de fazer além do que tem que ser feito, né? Acho que esse é o ponto mais importante. Então, resumindo, independente da escolha que vocês forem ter, né, pesar na posição de vocês, na escolha, tenham isso em mente. E quem vai fazer o internato vão ser vocês. Quem vai fazer essa carreira aí vai ser vocês. Vai ser a sua capacidade de resolver problemas, a sua capacidade de estar ali e fazer, né, a mais do que deve ser feito. Aqui funciona assim. Quando a gente chegou, basicamente foi a gente que foi organizando isso aí, né? Um dos pontos negativos que eu posso colocar é por ser um campo novo, de estágio, né, relativamente novo, que a gente não tem mais contato com a unidade pública, a gente também não teve um contato assim muito direto com a coordenação para poder estar resolvendo isso, né? Foi tudo assim no início meio que improvisado, ó, vão resolvendo aí tudo mais, e ficou dessa forma. A gente já chegou direto nas áreas cirúrgicas, né? Então a gente já foi diretamente para o centro cirúrgico lá no Santa Teresa. Eu observei que isso se manteve com o pessoal do 11º e do 10º período, eles já chegaram e já foram direto para a área cirúrgica. Então já vão direto lá para o Santa Teresa rodar no centro cirúrgico, né? Tanto na parte de cirurgia quanto na parte de anestesiologia e também lá na UTI adulto, né? Então, o 10º período, basicamente todo, é no Santa Teresa. Vocês vão rodar lá na cirurgia geral, lá na anestesia e na UTI adulto. O nosso preceptor, né, o nosso regente aqui do internato que recebeu a gente foi o Dr. Daniel Amados, que é um cirurgião aqui de cabeça e pescoço, brilhante médico, brilhante cirurgião também. Recebeu a gente muito bem, abraçou de fato a nossa causa ali, fez a gente se sentir menos perdido, né? Que a gente chegou com aquela sensação de estar ali, cara, perdido. Você tem aqui o ITEPAC, que já tem uma coordenação aqui perto, né? A faculdade é daqui, já tem um serviço que roda. Algumas vezes a gente se depara também com o pessoal da UFT, que já tem um campo, já tem, né, uma história aqui. E a gente chegou ali meio que naquele improviso, perdido. Mas aí nós tivemos esses preceptores aí, esses regentes. A gente tem um grupo de WhatsApp direto aqui com eles, né? Cada um é responsável por uma área específica. E eles receberam a gente muito bem, mas muito bem mesmo. Foram bastante atenciosos e deram mais esse conforto aí para a gente. Na cirurgia, quem recebeu a gente foi o nosso preceptor, é o Dr. Giovanni Augusto, que é o cirurgião plástico aqui, tá? Cirurgia foi um rodízio, cara, excelente, excelente. Eu saí do rodízio de cirurgia falando que eu queria fazer cirurgia geral, né? Pra vocês terem noção. Não, eu quero fazer cirurgia geral, porque a gente teve um contato, assim, direto com esses especialistas, né, lá no Santa Teresa. Diferentemente do que a gente pensava, a gente foi surpreendido, né? Tem um fluxo, tem um rodízio de cirurgia muito alto.
apesar de ser cirurgia, apesar de serem cirurgias eletivas, né, mas é um fluxo muito alto de cirurgia. Tem tudo quanto é tipo de cirurgia, desde cirurgia plástica, quanto cirurgia do aparelho digestivo, quanto urologia, otorrinolaringologia também tem bastante. E assim, você estando lá dentro e você chegando e se apresentando para o cirurgião, eu digo assim, que comigo não aconteceu nenhuma vez de nenhum querer que a gente acompanhasse, né? Nenhum impediu que a gente acompanhasse. Muito pelo contrário, né? O próprio Dr. Giovanni Augustus, à medida com que ele vai pegando essa confiança na gente, ele já vai liberando para a gente poder auxiliar lá nos procedimentos, né? Fizemos muitas suturas orientadas principalmente por cirurgiões plásticos também, né? Eu acho assim, que é uma coisa muito interessante. Às vezes você está rodando na cirurgia plástica lá, você está fazendo, vai entrar no procedimento de cirurgia plástica, você fala assim, pô, mas eu quero fazer cardiologia. Isso aqui não vai ajudar nada também. Mas ali, no mínimo, você vai aprender a fazer uma sutura bem feita com um cirurgião plástico. Né? A gente sabe muito bem, a gente vê na nossa formação aí, que são, pela prática deles, né, com toda a questão estética ali, eles são bem criteriosos nessa estética da sutura. Urologia também, acompanhei aqui vários procedimentos da urologia, Dr. Cleito, Dr. Rudinei, Dr. Daniel, também deixam a gente auxiliar, mais participam do procedimento. Então foi um rodízio excelente, nada a reclamar da cirurgia, não. Da cirurgia a gente passou para anestesiologia, e a gente foi muito bem recebido também pelo nosso preceptor, que foi o Dr. Tasso, anestesiologista e responsável técnico lá do Hospital Santa Teresa. Se eu estiver falando demais, pessoal, vocês podem interrompendo aí. Pode seguir. Estou seguindo a linha temporal aqui do negócio. Então, na anestésia, a gente foi muito bem recebido também. Dr. Tássio, Dr. Luiz Gustavo, grandes profissionais, grandes anestesistas, receberam a gente muito bem também. E aí já foi um pouco mais diferente, porque na anestésia a gente não teve aquela coisa de estar se apresentando, perguntando se poderia entrar, se participar. Já foi uma coisa mais impactante assim, para a gente, porque ele chamava, né? Só, vem para cá, fica aqui, cuida do paciente para mim. Vamos ter uma aula aqui sobre cálculo das drogas. Aqui a gente não fala droga por ml, que a gente quer saber da dose da droga, né, em miligramas, pelo peso do paciente, tá? Coisa que eu quero que vocês aprendam e tudo mais. Toda a parte de hemodinâmica também do paciente, né? Toda aquela parte daquele cuidado intensivo ali dentro do ambiente cirúrgico. E assim, a gente entrou, poxa, beleza, vamos ficar aqui, vamos observar procedimentos de anestesia. Mas aí a gente foi surpreendido novamente também, porque eles fizeram questão, né? Desde o primeiro procedimento que a gente participou, eles fizeram questão que a gente realizasse o procedimento. Então, o procedimento de intubações aqui a gente realizou bastante. Né? O meu trio, eu posso falar pelo meu trio, que a gente realizou muitas intubações, lógico, com todo aquele cuidado, né, do preceptor, principalmente porque são muitas cirurgias plásticas também, tem toda a questão da estética, é um hospital particular, tem que ter, né, o cuidadinho do paciente ali, mas a gente foi muito bem orientado e a gente não teve nenhuma intercorrência em relação a isso. Então, em relação a procedimentos, né, na anestesia e a conhecimentos também, a gente teve muito ganho. Né? Fizeram aula com a gente dentro do ambiente do centro cirúrgico, aulas de suporte avançado de vida, né? A aula da via aérea avançada, né? Como é que você instala a via aérea avançada no paciente. Temos aulas sobre a ventilação mecânica também, sobre todos os componentes ali também do carrinho de anestesia. Então, foi um rodízio. Foi até engraçado, porque eu saí da anestesiologia falando assim, não, cara, não vou fazer cirurgia não, vou fazer anestesia. Cara, muito, muito bom mesmo. E aí, a gente saiu do centro cirúrgico, fomos para o UTI adulto, né, que foi onde o meu trio finalizou essa primeira etapa lá no Santa Teresa. UTI, assim, talvez eu seja até um pouco suspeito para falar, né, porque quem comanda a UTI lá, né, a preceptora, a nossa responsável lá, a doutora Vanessa. A doutora Vanessa, eu já cheguei a trabalhar com ela, né, na época da fisioterapia, trabalhei com eles em 2013, na UTI do Oswaldo Cruz, e assim, foram profissionais, né, tanto ela quanto o Dr. Ricardo Castelão, são os dois intensivistas responsáveis lá. Foram profissionais que eu vi trabalhando
e falava assim, cara, eu quero ser médico para eu ser igual a esses dois. Dentro da área deles, né, tanto os dois quanto também o doutor Wellington, o doutor Márcio Violento, que são referências aqui no estado dentro da medicina intensiva. Então, a gente foi muito feliz também nesse rodízio, aprendemos muito com ela, toda a parte ali dos cuidados intensivos. Outra coisa bacana também, que eles passam para a gente, né, e muitas vezes são coisas que a gente não tem ali na graduação. Não digo só isso em relação ao MIG, né, eu digo isso em relação à medicina geral. A parte de gestão, cara, gestão hospitalar. Então, eles colocaram a gente também para dentro dessa parte de gestão, né, para a parte de controle de prontuários, a parte de controle dos protocolos, todos os protocolos que devem ser feitos com o paciente grave, com o paciente de média complexidade, todos esses protocolos de gerenciamento. E em todos os rodízios que a gente passou, eles fizeram questão de estar colocando a gente a par de todas essas informações também. Então, foi mais um ponto positivo, né, que eu vi aqui no nosso rodízio. E assim, né, só repetindo, né, só não vale custa nada, né? Às vezes o pessoal entra depois e tudo mais. Eu estou falando dos pontos positivos, né, aqui na minha percepção. Falar dos pontos positivos aqui do estágio em Palmas não quer dizer que isso também não ocorra lá no campus em Gurupi, não quer dizer que isso não ocorra no campus de Limeira. Né? Eu estou trazendo os pontos positivos aqui, os principais relevantes aqui de Palmas. E aí foi isso. Aí daí a gente finalizou lá no Santa Teresa, aí no 11º período a gente foi lá para o Palmas Medical, né, que é onde quem for vir para cá vai passar a maior parte do internato, né, aquele 10º período a gente fica basicamente ali no Santa Teresa, o restante a gente vai para o Palmas Medical, retorna para o Santa Teresa só para o rodízio da UTI neonatal. O restante é tudo lá no Palmas Medical. Palmas Medical, Santa Teresa é um hospital mais seletivo, é um hospital que não tem uma enfermaria, não tem um pronto-socorro. Então, ali tem cirurgias eletivas, tem um UTI adulto do lado do centro cirúrgico, né? Tem um UTI neonatal. E já no Santa Teresa e já no Palmas Medical, nós temos um hospital, vamos dizer assim, com maior complexidade. Né? Lá a gente já dispõe de um pronto-socorro, né? Dos outros serviços aí que tem no hospital. Nós já dispomos do pronto-socorro, nós já dispomos da clínica médica, da enfermaria, já dispomos também, lá também tem UTI, hemodinâmica, né? O centro cirúrgico também, lá tem o seu centro cirúrgico. Então, o fluxo de pacientes lá, no âmbito da emergência, no âmbito da urgência, no âmbito da internação, é um fluxo bem maior. Né? Porque já lá a capacidade, né, a complexidade lá já é bem maior. E aí lá a gente chegou na internação na clínica médica. E aí, quem acompanha a gente lá são as duas preceptoras aí queridas demais da gente, que é a doutora Letícia e a doutora Priscila. E assim, a minha experiência, né? Eu tenho certeza que eu posso falar pelos colegas também. A nossa experiência é que nós tivemos, né, uma visão da medicina antes e depois do rodízio da clínica médica. A gente ficou lá um tempo ali considerável, até mesmo por conta da grade mesmo, do cronograma. Cara, a visão ali foi outra. Né? São preceptoras que também cobraram bastante da gente, ensinaram muito. Elas têm já a sua especialidade na clínica médica, né? Tem o seu RQE, têm as suas experiências. Então, passaram muita coisa para a gente, né? Deram uma abertura assim, na visão muito alta em relação ao manejo clínico do paciente, né? Coisa que a gente ainda não tinha tido esse contato. Eu não digo pela qualidade. Né? Nós temos excelentes professores clínicos em Gurupi também. Tem um Adley aí que é referência. Né? Mas eu digo em relação temporal. Né? Todo aquele tempo de você receber o paciente, avaliar o paciente, pensar, né, o que você tem que fazer com esse paciente de imediato ali, quais protocolos você tem que abrir para esse paciente. Se é um paciente que tem potencial para evoluir para uma sepse, para evoluir para um choque séptico, para evoluir para uma trombose venosa profunda, um tromboembolismo pulmonar, o que você tem que antecipar para esse paciente. Então, isso foi muito bacana, essa visão que a gente teve aqui na clínica médica. E aí, fazer todo esse acompanhamento. Aqui a gente recebe o paciente é seu até o dia dele ir embora. Seja embora para o UTI, seja embora para casa, né? Ou, infelizmente,
como acontece em alguns casos, seja, né, ir a óbito também. Então, você é responsável por esse paciente do início até o final. É você que tem um contato com a família, é você que cuida da parte burocrática, né? Lógico, repito, tudo sobre altíssima supervisão, tanto da doutora Letícia quanto da doutora Priscila. É você que solicita exames, você conversa com as preceptoras, discute o caso do paciente, dependendo da sua proatividade, você pode dar sugestões, doutora, vamos entrar com essa medicação e tal, vamos retirar essa, sendo algo, né, embasado dentro da literatura e com mais de segurança do paciente, elas aceitam, acatam de forma tranquila, bem discutida. Então, foi outro rodízio, assim, para a gente, foi um divisor de águas mesmo. E até brinco com a doutora Letícia, né, o primeiro dia que eu estava lá, ela perguntou para mim, Cláudio, você quer fazer o quê? Eu, doutora, eu vim ali do Santa Teresa querendo cirurgia ou anestesia. Ela, não, vou fazer você mudar para a clínica médica. Eu acho, né? Não, cirurgia para clínica, as duas, é a dicotomia da medicina aí, né? Cirurgia e clínica. E acabou que me convenceram da clínica. Então, ali é um ambiente que você se sente em casa. Né? A gente sai ali da clínica, por exemplo, para ir para a ANEL, cara, a gente já fica doido para poder voltar para a clínica, para estar naquela rotina lá todo dia cedo, de acompanhar o paciente, de chegar, de discutir caso. Nós temos um infectologista que passa lá uma vez na semana também, senta com a gente, faz uma mesa redonda lá, discute o caso de cada paciente, né? Para a gente acaba sendo uma aula, né? Todas as semanas uma aula sobre o manejo da antibiótico terapia, o que pode pegar para um paciente, o que não pode, tal, qual exame que a gente pode pedir e tudo mais. Então, nós já tivemos pacientes aí, por exemplo, um paciente que foram esgotadas, né? Todas as abordagens diagnósticas aí para o paciente e não teve um diagnóstico definitivo. Não por falta de abordagem diagnóstica, mas porque realmente era um caso bem complicado, né? Bem grave. Então, foi uma aula para a gente muito grande, né? Aquele passo a passo. Vamos excluir isso, tal, até chegar num diagnóstico. E outro ponto positivo da clínica médica também, e que para mim eu já peguei para a vida, e creio dos colegas também, com certeza, os colegas aí presentes. Grande doutor Guilherme, Guilhermezão Augusto, saudade de você, cara. Mato Grossense, agora pantaneiro, né? Então, pessoal, a parte da prescrição também, tá, gente? Era um medo que eu tinha, né? Poxa, como que eu tenho que fazer uma prescrição, cara? Como que eu tenho que fazer uma prescrição? Qual que é uma ordem de uma prescrição, assim, bacana para o paciente, né? Ideal. E aí eles passaram para a gente toda essa visão da prescrição, que você recebe um paciente ali de baixa complexidade, o que você tem que colocar já obrigatoriamente na prescrição dele e tudo mais. Então foi outro ponto positivo, assim, que da minha parte foi bem suprido. E aí agora a gente está no pronto-socorro, né, na audiência emergente. Está ótimo também, está excelente lá quem é responsável pela gente e é responsável pela gente também lá no medical, né, porque cada hospital tem o seu regente, o seu preceptor. Santa Teresa era o doutor Iramatos, Daniel Iramatos. Lá no medical é a doutora Janaína, excelente médica também, que é a responsável técnica do hospital. E é muito bacana que a gente tem um contato muito próximo com ela, né? Fica ali na UTI também, é a chefe do hospital, mas está ali na UTI, no pronto-socorro, perdão, fazendo plantão, trabalhando, né, de olho ali para ver se está tudo rodando certinho, se está tudo conforme os protocolos. E ela, né, é uma pessoa bastante acessível. Quer saber sempre das demandas, como que está, o que vocês estão precisando, se está tudo certo no rodízio e tudo mais. Então, deram esse conforto para a gente também. Passamos também no 11º pela GO. GO lá a gente rodou no pronto-socorro com os preceptores, doutor Caio, doutora Poliana, doutora Hanna, Luana, excelentes preceptores também, são referências aqui na cidade. Levaram a gente para acompanhar partos, tanto cesárea quanto parto via vaginal também, via pélvica. Acompanhamos eles no pronto-socorro, acompanhamos em cirurgias ginecológicas também, esterectomias e tudo mais. Então foi um rodízio bacana também. E rodamos também no período passado na pediatria, né? Estamos rodando agora também. Rodamos agora na UTI neonatal e estamos no
pronto-socorro e vamos fazer em conjunto com o pronto-socorro também a UTI pediátrica. Na UTI pediátrica e na UTI neonatal que recebeu a gente foi a doutora Letícia e o doutor Janduí também. Lá já tem residentes, né, que da pediatria que rodam lá também, muito bacanas. Na UTI adulto também teve, é muito bacana isso, porque a gente encontra também muitos colegas aqui formados na Unig. E o pessoal vê a gente, vê aquele símbolo aqui, né, a cruzona vermelha no jaleco, e fala, cara, você é da Unig e tal, vem rodar com a gente aqui e tudo, e faz toda aquela questão de chamar a gente mesmo para dentro da coisa, né. Na UTI adulta a gente rodou com o Matheus, doutor Matheus, formou aí, se eu não me engano, na média patrão, residente de medicina intensiva. Cara, espetacular, excelente médico, um excelente intensivista. Lá na UTI neonatal teve uma residente também, uma colega formada no ITEPAC, muito gente boa, a doutora Annelise. Então, lá também foi excelente. Né? Apesar de que, como eles falam, né, pra gente, ó, vocês não querem mel, então aqui não vai ter muita coisa assim para passar para vocês, porque são coisas que vocês não vão lidar com o dia a dia, né, de generalista de vocês. Mas abraçaram a gente, receberam, passaram alguns protocolos, né, deram pacientes para a gente poder ficar responsável também, e foi muito bacana. Então, assim, esses pontos foram esses pontos, né, positivos, assim, todos. A gente foi muito bem acolhido. A gente chegou aqui com aquele receio, né, a minha turma, a média lendária, a gente chegou basicamente ali desmatando, né, tudo isso aí, desbravando todo esse ambiente. E os preceptores, pessoal também, os colegas internos aqui do ITEPAC, tanto o Porto quanto Palmas, a galera bacana demais, assim, eu até por um preconceito meu tinha outra visão, né, foi totalmente quebrado, graças a Deus. Pessoal muito parceiro, recebeu a gente também muito bem, aqui é todo mundo no mesmo barco, não tem essa de uma faculdade, a minha é melhor que a sua melhor que a minha, papapá, aquela história. Não, é todo mundo no mesmo barco. Na hora lá do rodízio, não tem essa de jaleco da Unig, jaleco da BTPAC, tá todo mundo junto ali, é todo mundo muito parceiro. E são um pessoal muito estudioso também, estudam bastante, fazem provas direto. Então, nesse lado aí também foi excelente, muito bacana. Cláudio, você falou que o rodízio na clínica médica, às vezes você tinha discussões com a infectologia. Existia um outro contato com outras especialidades clínicas nessa clínica médica? Como funcionava esse contato com outras especialidades clínicas? Se houve, né, esse contato com outras especialidades clínicas? Como que funcionava isso? Existia esse contato? Sim, sim. Na clínica médica, né, no rodízio da clínica médica, a gente ficava ali no âmbito da enfermaria mesmo. Né? A gente teve o contato com a infectologia, da questão de discussão de casos. Temos contato também com o pessoal da NEF, que são excelentes também. Todos eles, doutor Jordano, aí, que é uma referência, passam também com a gente, né, discute o caso dos pacientes deles, a gente conversa e tudo mais. Tem pessoal da hematologia também que passa, e pessoal da Fineu, né? Todos eles passam lá na enfermaria. Lá no Palmas Medical, né, na minha turma ainda não deu certo da gente conseguir. A gente está conversando lá para ver se a gente consegue pegar isso agora no final e já para ficar com os rodízios restantes também, né? Como a gente está meio que organizando ainda esse rodízio, né? A gente chegou aqui, pegou o serviço assim, de primeira, a gente quer entrar também lá no centro clínico de especialidades do hospital, que aí é a parte ambulatorial, onde lá tem cardiologista, lá tem neurologista, lá tem infectologista também, e todas as outras especialidades clínicas. Né? É um interesse que a gente manifestou aqui já com o pessoal da direção para poder entrar lá. Então lá também tem essa parte ambulatória. Tá certo. Então, assim, no rodízio padrão que vocês estão tendo agora, né, pela a matriz curricular, vamos dizer assim, do internato em Palmas, você tem um rodízio em clínica médica, que é uma clínica mais geral, mas não tem essa parte mais específica, né? Isso, exatamente. É um ponto que a gente está tentando corrigir. Corrigir não, né? Completar aqui na nossa grade. A gente tem que ouvir para cá. Só que aquela história, né? Como eu falo para vocês, pontos positivos e negativos a gente vai ter em todo lugar. Então, aqui o que acontece muito? Como os preceptores passam lá na clínica médica, tem uma alta rotatividade tanto de paciente quanto de especialistas, né? Esses especialistas, preceptores especialistas passam lá.
Se você tiver aquela curiosidade, aquela proatividade de chegar e falar assim, doutor, posso acompanhar o senhor lá no ambulatório, no centro de especialidade? Eu digo para vocês com 95% de certeza. É os 5% aí a gente deixa de como o preceptor, como o especialista vai olhar para você. Mas da sua parte, os 95% é certeza que eles vão autorizar, vão deixar. Então é uma parte que não fica falha também. Porque se a gente tiver proatividade, tomar a frente, de chegar, falar, conversar, sou da Unig, cheguei aqui agora, nosso rodízio está começando agora, a gente está buscando aí melhorias, né, em áreas específicas, tudo com muita humildade, com muita serenidade, mas é com certeza que vocês vão, né, quem for vir para cá, vai conseguir acessar esse serviço. Entendi. E aí, para a gente finalizar um pouco essa parte de rodízio também, né? Você falou que você está rodando no pronto-socorro agora, né? E eu acho que a maior dúvida de todo mundo que entrou nessas lives que a gente fez é justamente em questão de procedimento, né? Que aqui na Unirg ficou no inconsciente dos acadêmicos que rodízio A ele é melhor que rodízio B, porque no rodízio A você faz mais intubação e acesso venoso. E aí acaba que a galera pega o internato e resume todo esse período de internato em fazer procedimentos, né? Essa é uma visão assim que eu não compactuo, né? Eu acho que o internato ele não é só isso, ele não é só procedimento A ou procedimento B, ele é algo muito, muito além disso. Mas como a galera sempre tem essa dúvida muito pontual em relação a procedimentos, né? Eu vou perguntar para você como que funciona em relação aos procedimentos no internato em Palmas. E aí eu vou estender um pouquinho a pergunta e perguntar também para você como que é a questão da mão de obra do interno no internato em Palmas. A pergunta é no sentido de o internato ele é muito mais observacional do que prático, ou ele é um meio termo, ou o interno ele consegue botar muito a mão na massa? Essa é a dúvida que eu queria que você tirasse para a gente. Então, beleza. Em relação a essa questão de procedimento, né, você falando do ponto X e tudo mais, onde, né, já tem cada um já tem as suas visões dos campos, né? Realmente é uma visão que já passaram para mim também, e eu concordo com você, né? Sempre procurei olhar da forma mais neutra possível, não dessa forma, de uma forma mais tendencial, né? Porque é igual eu falei e repito, quem faz o internato é o interno, tá? Lá em Palmas, a gente tem um meio termo. Eu creio que alguns outros campos, né, o pessoal pode falar que a gente faz muito procedimento, porque ali já foi se implementado, já é cultural, né, você ter essa rotina de procedimentos, né, de contato direto ali com o TI, você tem um pronto-socorro, você tem um campo de estágio, um hospital que tem um fluxo do setor público, do SUS, você tem pacientes do SUS, então o fluxo é bem maior, né, acaba que as possibilidades de procedimentos e tudo mais acabam sendo maiores. Então, aqui em Palmas é um meio termo, né? Você entra com aquele meio termo. Se você quiser ir mais para a parte clínica, de raciocínio diagnóstico, de abordagem do paciente a longo prazo, você pode tomar frente, né? Você pode ir para esse lado e os preceptores vão estar lá te esperando. Mas você fala assim, não quero isso. Eu quero fazer cirurgia, eu gosto mais de procedimento. Aqui você tem também preceptores que vão estar lá disponíveis para você poder fazer procedimento. Não procedimentos na visão, né, nessa visão, por exemplo, de Gurupi. Né? Vamos falar aqui já, colocar os pingos nos is. Não na visão, por exemplo, de Gurupi, em que eu já conversei com colegas da lendária de lá, a gente sabe. Basicamente, Gurupi não tem residentes, você tem um fluxo alto ali de pacientes do SUS, acaba que por esse fluxo alto, né, é um setor de referência na região sul, a possibilidade de você realizar procedimentos, tanto acessos centrais, cateterismo central, intubações, um dreno de tórax, por exemplo, uma tórax-centese, é muito maior do que o que chega aqui em Palmas no meio termo, né, que não tem essa rotina. Mas se você chegar querendo fazer, você faz. Entendeu? Se você chegar com a mentalidade de proatividade, já com certeza do que você quer fazer na residência, do que você quer trabalhar,
você não tem carência de procedimentos aqui. Né? Como eu falei para vocês, a gente rodou lá na anestesiologia e a gente fazia, eu, Adalberto e Sandra, a gente fez um grupo, né? Para poder ficar algo bem justo. Porque eram tantas intubações que, se a gente não controlasse esse número de procedimentos, algum poderia ficar com maior número de intubação do que o outro. Então, a gente fez uma listinha lá, cada um que ia fazendo uma intubação, um procedimento do paciente, uma sondagem vesical, que seja, a gente colocava lá na lista no grupo. Então, no final, ficou algo bem dividido, né? Eu lembro dos números até hoje. Né? O nosso trio, a gente realizou cerca de 43 intubações dentro do centro cirúrgico, num período ali de 3 semanas. Então, não sei qual que é o número, qual que é o fluxo, né? Aí em Gurupi. Mas para a gente foi algo que atendeu a nossa demanda. A gente saiu satisfeito, né? Na UTI eu cheguei a fazer acesso venoso central. Mas foi porque o médico me chamou? Foi não. Foi porque eu estava lá junto com o paciente estava grave, o médico chegou lá e falou para a equipe, ó, prepara o material que a gente vai fazer um acesso. Eu, com humildade, cheguei e falei, ó, sou interno e tudo mais, estou chegando aqui na UTI agora e tudo e tal. Posso fazer, só autoriza eu fazer o acesso, estou me ajudando? E ele, não, na hora, pode fazer sim, não tem problema. Então, aquela história, você faz o internato. Se tiver proatividade, se você estiver no lugar certo, na hora certa, com vontade de fazer o negócio, você vai fazer, tá? Você vai fazer. Da mesma forma, vale para o raciocínio diagnóstico. Não, eu estou rodando, por exemplo, lá na UTI, mas eu já queria ir lá para a enfermaria. Eu já pegando aquele manejo do paciente, manejo clínico e tudo mais. Você pode ir, não tem problema. Eles não impedem esse acesso. Você pode estar, desde que você cumpra a sua carga horária obrigatória, nos seus horários livres, você tem total acesso ao hospital, para rodar onde você quiser. Há umas 3 semanas atrás, eu passei um mês, né, nas minhas tardes, indo para a hemodinâmica. Eu estava me interessando por essa área, né, achando muito bacana a parte da hemodinâmica. Cheguei lá, a dupla de hemodinamicistas, né, os cardiointervencionistas aqui, eu acho que eles não tinham ainda esse contato com o interno. Eu acho que eu fui o primeiro que cheguei lá. Cheguei, doutor, meu nome é Cláudio, tal, assim. Eles ficaram assim no início, tal, mas vamos deixar, pode acompanhar, fica de fora aí. E aí, acompanhei, fiquei indo, no outro dia eu estava lá de novo, no outro dia eu estava lá de novo. Chegava em casa, dava uma estudada ali na parte de hemodinâmica, dos aparelhos, anotei num caderninho, cheguei lá no outro dia e falei, doutor, tem algumas dúvidas para tirar com o senhor. Puxei o caderninho do bolso aqui e fui listando dúvida por dúvida. Pronto, foi o que precisava para eles, para a gente ter um acesso maior naquele setor. E aí, a partir daí, eles abraçaram a causa ali e era fazendo o procedimento e vem para dentro aqui, vamos explicar o que está acontecendo e tudo mais, ou está vendo ali aquela artéria, tal. Então, assim, tudo partindo da sua proatividade. Tá? Então, quem vier para Palmas, tem essa noção. Serviço aqui tem, todos os setores, se vocês quiserem rodar. Mas se não tiver a proatividade, aí você vai chegar no final do internato falando que o coleguinha que está entrando lá que não tem nada. Não tem nada para fazer aqui. Os preceptores não chamam a gente para nada. Eles não vão chamar. Estão lá fazendo o trabalho dele. Aí a gente tem que ter essa proatividade. Tá? Eles não vão chamar, eu digo por fora, tá, pessoal? Lógico que dentro da nossa carga horária eles estão lá para poder receber a gente. Cláudio, vocês rodam na Santa Teresa e no médico, não é? Em relação, e você comentou que em relação à demanda não falta, né? Tem procedimento a torta direita. Então, em relação à demanda, quem escolher Palmas pode ficar despreocupado que demanda vai ter. Vai ter demanda para fazer procedimento. Desde que o interno tenha proatividade, vai ter procedimento. Tá? Uma coisa assim bacana aqui de Palmas também que eu acho é isso. A gente acompanha o pessoal do ITEPAC e, assim, pode ser ponto negativo para outros colegas. Para mim, eu olho como um ponto positivo. O pessoal do ITEPAC, eles fazem prova ali a cada 2 semanas. São provas com 14, 15 temas. Né? Às vezes, eles estão na clínica médica fazendo provas sobre pediatria, sobre GO. Temas que não coincidem com o rodízio deles ali, muitas vezes. Né? E aí eles reclamam muito, que às vezes ficam sobrecarregados, que quer estar estudando ali por rodízio onde eles estão passando e tudo mais, e não consegue, porque tem que estar se
preparando para essas provas, e essas provas é de caráter eliminatório. Se reprovar na prova, pode repetir o período ali novamente. Né? Repetir novamente. Pode repetir o período. E para a gente aqui, como a gente ainda não tem essa rotina de provas, né, a gente faz seminários, tem as discussões, a gente tem essa liberdade. Né? Desde que você tenha disciplina para isso, você tem a total de liberdade de estudar o quanto for preciso, né, aqueles temas de acordo com o rodízio que você está passando. Entendeu? Então, isso para mim também é muito bacana. É um ponto positivo. Show de bola. E, Cláudio, uma outra pergunta que eu tinha separado aqui para a gente perguntar para você, né? Agora a gente vai mudar um pouquinho a esfera das perguntas, é em relação a moradia e custo de vida, né? Tem muita gente que faz a Unirg, né? E realmente é aqui da cidade, ou tem um acesso maior a Palmas, já foi várias vezes lá, então sabe mais ou menos como é que funciona. Mas tem muita gente também que vem de fora, né? Que chega às cegas, não sabe como que é o custo de vida em Gurupi, o custo de vida em Palmas. Então fala pra gente mais ou menos como que funciona essa questão da moradia e do custo de vida em Palmas. Você achou que isso impactou muito? Você teve uma diferença para ficar mais caro ou para ficar mais barato em relação a como era quando você estava em Gurupi? Sim, na época que, quando eu passei no vestibular em Gurupi, eu morava aqui em Palmas, né? Então, saí daqui e fui para aí. E, assim, a gente tem que ser sincero, tem que ser transparente com vocês que estão nessa escolha. É um custo de vida mais alto, mais caro do que em Gurupi. Até quando eu saí daqui e fui para Gurupi, eu senti bastante, principalmente na questão do valor de aluguel, né? Que você tem aí aluguéis com valor, dependendo de onde você quiser, com valores mais altos. Tem a questão da distância também, né? Quem conhece Palmas sabe do que eu estou falando. Quem não conhece, Palmas é uma cidade assim muito espalhada. Né? Palmas não é Gurupi, igual você tem aquele centro. Né? Você tem muitas coisas ali no setor central, onde você pode deixar um carro ali, por exemplo, ou pegar um táxi e rodar e caminhar poucas distâncias que você consegue resolver tudo. Aqui em Palmas, não. Aqui é tudo muito descentralizado. Você quer cortar um cabelo, você tem que ir numa quadra aqui a 2 quilômetros. Você quer ir no supermercado, eu tenho que ir numa quadra já a 5 quilômetros. Então, é inviável até andar a pé. Então, esse é outro ponto negativo. Tudo é muito longe. Se a gente for a pé, tudo é muito longe. De carro é relativo, essa questão de distância. Agora, a pé, tudo é muito longe. E aí tem a questão de combustível também, que você tem que colocar no bolso se você for ter carro. Né? Se você for depender de transporte público ou Uber, você tem que se programar com horário, dependendo de onde você for morar, porque as distâncias são grandes. Então, você pode levar ali, para chegar no hospital, pode levar cerca de 15 minutos, cerca de 20 minutos. Eu, por exemplo, eu levo 15 minutos de carro daqui em casa até lá no Palmas Medical. Então, eu já tenho que me programar para isso, né, para essa distância. Eu já fiz um cálculo aqui do que eu gasto de gasolina por mês. Então, todo início do mês eu já sei o que eu tenho que gastar com gasolina aqui. Nem a mais, nem a menos do que aquilo, né? Já é um valor determinado. Porque se você quiser andar de forma aleatória, vamos dizer assim, né, por rotas aí não programadas no início do mês, o gasto já aumenta bem mais. É diferente de Gurupi, que você quer ir ali, o pessoal vai ali no Val, no laboratório, não, é aqui pertinho, vamos lá, né? Vamos ali no interperíodo, na quadra. Não, pertinho, vamos lá, pega o carro aí e passa lá. Aqui não, aqui já tem essa desvantagem, é muito longe. Tá? O centro, são vários centros, né, de lazeres que tem aqui, tem a Praia da Graciosa, tem um local que o pessoal gosta muito de aqui, que é o mercado, a galeria ali atrás do FT, que já é outro local, já é bem mais distante do que a Praia da Graciosa. Já tem outros pontos que ficam lá na JK, tem o Capim Dourado, que já é lá pro rumo da Graciosa também. Então, em Gurupi, o que a gente via aí, o pessoal pegava um carro, por exemplo, rodava aí no Fortunato, passava ali no shopping e tudo mais, caçando ali o movimento. O gasto não era tanto assim com gasolina, né? Se a gente for colocar comparativo. Aqui em Palmas, não. Se você for na Praia da Graciosa, não gostou do movimento lá, quiser ir ali na JK, por exemplo, no Taquaras, tal. Na minha época era do Taquaras ainda, nem sei se funciona. Faz tempo que não sai aqui. Já é outra distância. Se você quiser ir na galeria do HGP, já é outro caminho. Então o gasto aí já aumenta bem mais. Então tem esse ponto negativo. Beleza. E só uma questão aqui, né?
deixar claro para o pessoal, né, e falar para você também, que o Instagram ele limita o horário, né, da live em 1 hora. Então, a qualquer momento, ele vai aparecer um avisozinho aqui. Mas aí é só a gente fechar a live e abrir novamente, convidar você e aí a gente dá seguimento. Beleza? Só deixando isso claro para caso isso aconteça, só aparece o cronômetrozinho ali do nada e aí tem 30 segundos para fechar a live e abrir novamente. Bom, outra coisa que eu fiquei com dúvida, né? Assim, não é que eu fiquei com dúvida, porque assim, você falou de uma maneira muito bem estruturada as suas falas, né? A gente tinha várias perguntas, como relação preceptor interno, se há presença de atividades acadêmicas no internato, e no decorrer das respostas, quando você falou dos rodízios, você já respondeu tudo isso, né? Então, só para fechar com chave de ouro, né? Essa relação entre os internos e os preceptores, ela é algo, como que eu posso dizer, como que eu posso estruturar melhor minha pergunta? Ela é algo que você precisa de fato ir atrás ou é algo que já está um pouco estabelecido? Por exemplo, se você for um interno que se você não vai atrás do preceptor, você fica ao léu no hospital, você fica voando, né? Ou o preceptor ele tem aquela cobrança de, olha, você tem que estar aqui, você tem que cumprir seus horários e tal. Como que funciona essa, entende? Essa questão de relação à cobrança mesmo, a hierarquia entre preceptor e interno. A questão da cobrança tem, né? Com certeza. Eles cobram a presença, eles querem um taxímetro, né? Para a gente poder carimbar. Inclusive, esse termo taxímetro que eles não conheciam, né? Chegou falando de taxímetro, que eles ficavam, pô, taxímetro? Que isso? Eles estão dizendo de táxi, o que é? Quer dinheiro para táxi e tal. Então, eles cobram, né? Eles cobram essa presença, eles cobram, né, com que a gente avalie o paciente que a gente teve. Eles cobram conhecimento, eles querem saber se a gente está estudando, discutem, tudo mais. A hora que você pensa que o negócio está ali ficando tranquilo, estão esquecendo e tudo mais, chega lá com a pergunta. E aí, esse fármaco aqui, o mecanismo de ação, como é que é e tudo mais? Você acha que vai resolver o paciente? Você acha que não? Né? Até, como eu falei para vocês, lá na clínica médica, a gente tem total liberdade, né, para cuidar também da prescrição do paciente. Então, se você for perguntar alguma coisa para as doutoras, lógico, de uma forma pedagógica, de uma forma didática, elas vão te responder com outra pergunta. Entendeu? Então, você tem que estar preparado. Você for tirar uma dúvida, aquela dúvida você tem que ter pelo menos estudado o básico ali, você ter uma escapatória ali, né? Elas vão te responder com uma pergunta. E aí, doutora, esse medicamento aqui, você acha que a gente poderia tirar do paciente e tal? Não está fazendo muito bem? Aí ela, o que você acha? O que você acha que não está fazendo muito bem? Está dando algum efeito adverso? Está dando algum estudo eletrolítico, né, e tudo mais? Você acha que a gente pode mudar? Então, você tem que estar preparado para isso. Então, no geral, a gente vê essa cobrança, né? E principalmente também, pasme, né? Também os colegas formados na UNIG. É muito bacana, porque quando a gente veio para cá, né, como na minha turma foi a primeira turma, né, participar desse serviço aí no setor privado, no hospital fora, a gente não tinha como ter esse feedback, como eu falei para vocês, né, não tinha veteranos aqui para a gente conversar, perguntar como é que é aí e tal. Então, eu particularmente procurei veteranos da média pressão, né, que foi a última turma que rodou aqui em Palmas, a da Tormenta, né, que são os meus veteranos, que formaram agora no meio do ano. Eles não vieram para cá, não teve campo de estágio aqui para eles. Então, procurei os colegas que rodaram lá no HGP, no serviço público. Então, fui muito bem orientado, né? A Gleice me passou as orientações e tudo mais. E disse que, no geral, eles recebem muito bem o pessoal da UNIG. Né? No geral, o pessoal da UNIG, eles são muito bem vistos. Então, até mesmo pelos colegas da UNIG que a gente acompanha lá, eles têm essa preocupação, sabe? Da gente estar mantendo essa imagem. Então, eles perguntam, eles querem discutir, tudo mais. Você está estudando, tudo mais. Já estudou aquilo, já estudou isso e tal. Vou te passar um protocolo aqui que a gente usa. Se o pessoal perguntar, você já sabe. Então, especialmente pelos colegas da UNIG que a gente acompanha, que a gente foi muito bem recebido também. Eles mostram muito essa preocupação na qualidade da nossa formação. Tá certo. Cláudio, agora a gente finalizou as nossas perguntas que a gente tinha preparado, né? E aí a gente vai passar para as perguntas que o pessoal colocou no chat, né?
Vou puxar aqui um O pouquinho. Guilherme já puxou uma pergunta aí, ó. Pergunta interessante. Isso. É, Vamos lá do início, tem pergunta ali para cima. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cadê? em relação à pergunta sobre psiquiatria. Tinha uma pergunta sobre a relação da psiquiatria, mas aí a Letícia já tinha respondido ela falando que não tinha rodízio de psiquiatria aí, não é? Teve outra que a Beatriz mandou sobre como é a relação entre acadêmicos e preceptores, né? Já foi respondida essa. Vamos ver. Um abraço aí para os colegas Letícia, presente aí, Gabi. O Guilherme mandou uma pergunta. Como é a relação com o paciente no setor privado, Cláudio? Certo. Como interno, vou dizer como interno, né? Até então eu não havia tido uma relação no paciente no setor público. Algumas vezes em Gurupi, nos ambulatórios, pelas ligas a gente acompanhou, enfim, mas não teve para ter esse feedback assim geral. Aqui, no setor público, no setor privado, pelo que a gente vê, é uma relação muito tranquila. No geral, eles acolhem muito bem a gente, sabe? Tem aquela história de não me toque, não sei o quê. Isso tanto para os pacientes quanto para os preceptores também. Foi algo que mudou a nossa visão. Eu vim para cá já preparado também. Eu vim para cá preparado por quê? Para ficar quietinho lá no canto, só observando debaixo do braço cruzado. Se tivesse que fazer isso, eu já estava preparado. O estado de espírito já estava preparado. O grande Eros Cláudio aí, meu patrão, saudade. Então, quando a gente chegou, a gente foi surpreendido nisso aí também. Eles receberam muito bem a gente, tanto por parte dos preceptores, com esse cuidado nosso com o paciente particular, quanto também pelo paciente particular. Muitos até demonstram para a gente aquele carinho, sabe? Até no pronto-socorro ali, as meninas não me deixam mentir, eles entram lá no consultório do pronto-socorro, eles veem a gente, muitos já abrem aquele sorrisão, falando, opa, muitos doutores aqui presentes para cuidar da gente, aquela coisa e tal. E a gente fica muito satisfeito com isso. Mas para quem está vindo, para quem vai entrar no internato, eu acho que assim, independente do paciente ser privado ou independente do paciente ser público, né, eu acho que a pergunta que vocês têm que se fazer é a seguinte: qual será a sua relação com o paciente? Como você vai tratar esse paciente, né? Como você vai chegar no serviço? Você vai trazer os problemas de fora para dentro do seu serviço, para dentro do seu internato? Vai deixar isso afetar a sua relação com o paciente? Você vai deixar isso afetar a sua relação com o preceptor? Porque a partir da forma como você responde essa pergunta, aí sim você vai ter respostas mais palpáveis, né? Aí você vai receber o feedback do seu paciente de acordo com a forma como você tratou ele. Então, acho que essa é a pergunta principal que deve ser feita, né? Como que eu vou levar isso? Como que eu vou levar esse paciente? Independente dele ser um paciente do setor privado ou independente dele ser um paciente do setor público. Se você tiver bem, conseguir Só interrompendo, apareceu aqui o timezinho, né, do fim da live, aí a gente vai encerrar e vai abrir ela novamente, porque já deu o tempo limite de 1 hora do Insta. Aí eu vou abrir ela novamente e te convido, tá certo? Tranquilo.